doença que divide o mundo da pessoa ao meio. A angústia que mora dentro e o perigo que vive lá fora. Eu não queria aceitar a hipótese de eu estar com algum problema. Não aceitava. Marco Antônio Fronteira, 57 anos, médico. A depressão chegou ainda na juventude. Ao contrário do que pensamos, nem sempre um cenário desolador é o berço da doença. No caso dele, tinha acabado de se formar, era tenente do Exército. Foram mais de 10 anos convivendo, sobrevivendo com a depressão. Uma dor tão intensa que Marco resolveu mudar a vida radicalmente, ter fé na melhora. Depressão é coisa do passado, né? A minha luta agora é totalmente diferente, é para ajudar as pessoas. Andréia, 43 anos, empresária. Para ela, o gatilho que despertou a depressão foi um luto intenso que não passava nunca. Viver virou motivo de sofrimento. Amizades com o marido, família, eu fui me isolando, a parte social, a ponto de nem mais a um supermercado eu queria ir, parei de dirigir, ia. Não era a Andréia, aquela pessoa que estava ali. Diante dos olhos, a vida passa por um quadrado estreito. É assim que Roberto Carlos tem assistido vai e vem das ruas, os dias andarem devagar. Ele fez um buraquinho no portão ali, que ele olha a rua pelo buraquinho pequeno do portão. O que mais me dói é viver preso e quando meu filhinho pequeno me chamou para passear na rua, eu não consigo. Brinco às vezes com ele no quintal, mas da calçada para fora eu não consigo. As doenças que afetam a mente maltratam o corpo e a alma. Isso porque costumam caminhar de mãos dadas com a desinformação, com o preconceito. A frase que o deprimido mais escuta é falar assim: isso é frescura, isso é manha. Roberto Carlos, 39 anos, casado, pai de 4 filhos, cobrador de ônibus. Desde 2012, afastado do trabalho. No caso dele, a depressão se tornou incapacitante. Uma sombra que rapidamente foi tirando as cores e os contornos da vida. Por conta das crises intensas e frequentes, há mais de 6 meses, o Roberto já não sai de casa. Passa a maior parte do tempo assim, no quarto, na cama. A esposa e os filhos se revezam para não deixá-lo sozinho. Além do sofrimento, a doença tem adiado e muito o retorno ao trabalho, o que tem comprometido a renda da família inteira. 2 dos 4 filhos já tiveram que deixar a escola para ajudar nas despesas, já que a Vânia não pode passar tanto tempo assim fora de casa. Antes eu falava assim, né, que quando eu vi na televisão, eu falava assim, depressão deve ser coisa para rico, que não precisa sair dentro de casa, tem empregado, tem... Eu falo, pobre não pode ter depressão. O que eu preciso é de um tratamento assim, mais firme, que eu fique internado, para que eu possa ter minha vida de volta, para mim poder ser o que eu era, porque eu não sou desse jeito. Nem sempre a depressão se manifesta como uma tristeza profunda. Pode aparecer também como irritação, indisposição e falta de interesse por coisas simples da vida. Duração e intensidade também podem diferenciar uma tristeza normal da depressão, que é incapacitante. Com diagnóstico e tratamento corretos, cerca de 80% dos pacientes vão apresentar melhora em aproximadamente 1 mês. Mas para uma pequena parcela, a doença permanece implacável. É a depressão resistente. Eu tenho tristeza persistente, eu tenho ideação suicida. Isso é simplesmente uma expressão dos circuitos cerebrais que são responsáveis pelo processamento das emoções. Esses circuitos estão funcionando de uma maneira inadequada. Aí veio a boa notícia. Uma descoberta revolucionária.
Para tratar casos mais graves de depressão severa, com ideação ou risco de suicídio, a Agência Americana de Medicamentos, o FDA, aprovou o uso de uma droga conhecida na história médica, a cetamina ou ketamina, o anestésico usado desde a década de 60 e atualmente também em veterinária, foi redescoberto. Em doses muito menores do que o uso anestésico, 10 vezes menos, tem efeito antidepressivo imediato. Pode diminuir a inflamação em algumas regiões do cérebro, estimular outras e alterar a velocidade do pensamento, interferir no humor dos pacientes. A cetamina é considerada a principal descoberta, não é na depressão, é a principal descoberta nos últimos 50 anos no campo da psiquiatria. E a cetamina começa o efeito já nas 2 primeiras horas após a primeira infusão, o primeiro tratamento. No Brasil, o uso da cetamina no tratamento da depressão ainda está sendo avaliado pela Anvisa, mas várias clínicas já aplicam o medicamento seguindo protocolos internacionais. Não é conveniente que o paciente leve a cetamina para casa para não incorrer no risco de overdose e coisas do tipo. Então, é feita sob controle médico. Durante nossa reportagem, Roberto Carlos pediu ajuda e tomou uma decisão corajosa. Por vontade própria, se internou nessa clínica em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Acompanhamos o cobrador durante a internação, onde foi atendido por médicos e psicólogos. Ele vai passar por terapeuta, vamos trabalhar a parte de esportes e de alimentação desse paciente para que esse paciente retorne ao convívio em sociedade. Por várias vezes, Roberto Carlos pensou em desistir. O pensamento nesse momento é se eu continuo doente na minha casa ou se eu continuo no tratamento aqui na clínica, entendeu? Andréia também pensou, mas o apoio da família, de alguns amigos, o acompanhamento de médicos e o uso de antidepressivos foram fundamentais. Eu lembro de 2 semanas que eu estava tomando remédio, eu abri os olhos, abri a janela do meu quarto e falei, acordei. Sabe, eu tive vontade aquele dia de acordar, sair da cama e fazer alguma coisa, porque eu não tinha mais essa vontade. E quem mal conseguia abrir a janela, começou a andar, a correr, a lutar. Há 5 anos, Andréia percebeu que precisava dar um passo importante, além do tratamento convencional. Era hora de apostar numa mudança de estilo de vida. Foi aí que ela conheceu a personal Luciana. Começaram devagar, com algumas aulas de hidroginástica, algumas desistências e até algumas recaídas. Mas a persistência da professora e a vontade da Andréia de dar uma guinada na vida criaram uma parceria poderosa. Você tem orgulho de ver como ela está hoje? Assim, te alegra? Vocês se tornaram amigas? Que bonitinha. Numa fase ainda bem difícil, antes de deixar a clínica nesse fim de semana, Roberto pediu para ver a família, os filhos. Eita, cadê o abraço do pai? Beijo do pai. Pai, dá aquele abraço forte. Um encontro diferente dos que viveram nos últimos meses, repleto de sentimento, o que desperta a esperança de que logo ali, no futuro, tudo possa ser como antes. Felicidade é eu poder andar como qualquer ser humano, poder ter o direito de ir e não viver trancado como um passarinho na gaiola.